Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Por aqui a gente vai falar sobre futebol e, claro, não podemos hoje deixar de fazer um vídeo e passar por esse grandíssimo jogo e muito importante e que mudou a ordem da tabela. Existe um novo líder do Campeonato Brasileiro, um novo time que está brigando muito forte por esse título, que é o Botafogo. No duelo de 6 pontos, no duelo que valia diretamente a liderança, o Botafogo em casa, no estádio Newton Santos, venceu o Fortaleza por 2-0. Um jogo que parece ter cumprido com aquilo que havia prometido, né? A promessa do estilo de jogo, do grande jogo, acabou sendo cumprido, o grande objetivo de Botafogo, que consegue vencer o Fortaleza. Chega junto aqui no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, a gente vai falando diariamente sobre o futebol nacional, sobre o futebol internacional, já passamos nessa semana por esse sorteio dessa nova Champions League, então confira tudo que a gente trouxe aí, todos os conteúdos, e hoje vamos falar sobre esse grandíssimo jogo e essa muito importante vitória do Botafogo por 2-0. Para começar, eu acho que nem Botafogo e nem Fortaleza deixaram de fazer ou enganaram nas suas propostas. A proposta do Fortaleza, ela é de transição, a proposta do Fortaleza é não ter a posse da bola e buscar aproveitar períodos em que o adversário esteja desorganizado para, quando recuperar essa bola, trabalhar na transição. O Fortaleza não deixou de jogar no seu estilo, o Fortaleza fez aquilo que tem acontecido regularmente nesse Campeonato Brasileiro, o que faz muito bem feito, e por isso hoje o Fortaleza briga sim pelo título do Campeonato Brasileiro. E por outro lado é um Botafogo, que tem um propósito de um jogo ofensivo, uma proposta bem agressiva dentro do seu, principalmente quando joga em casa, um time com muita imposição e um time com muita vocação para tentar buscar essa profundidade, tentar atacar as costas do adversário. Cara, dito e feito. O que acontece, na minha opinião, é que o Fortaleza, no período que tinha essa recuperação e que tentava iniciar uma transição, não estava conseguindo. Mas a proposta, o modelo, o Fortaleza não tentou fazer nada com que ele não já esteja acostumado, condicionado, assim como o Botafogo. No primeiro tempo teve um lance ali, passou por um pouco de uma polêmica, o cara bateu na cabeça, fica bem nítido, ainda bem que teve ali a intervenção do VAR, onde o árbitro teve uma oportunidade de olhar o replay, até que ele olhava, voltava, não havia dúvida, bateu na cabeça, seria uma enorme injustiça marcar uma penalidade dessa para o Botafogo. A primeira etapa terminou 0-0, o Botafogo tentando ali, mas o Fortaleza diminuindo espaço, o Fortaleza tendo ali até algumas transições, não aproveitando tão bem assim, aí teve um chute do Marlon, mas nada de muito perigo para a meta do Fortaleza, com a exceção de um cabeceio, aí sim, do Igor Jesus, numa boa oportunidade dentro da área, ele tinha total condição ali para já colocar o Alvinegro na frente, 1-0, mas deixou para depois. No segundo tempo, cara, aí acontece o quê? Num período que o Fortaleza começa a querer sair um pouco mais, a marcação não fica tão forte assim, o Barbosa, muito interessante, pois cerca de 20 minutos, mais ou menos, antes do primeiro gol do Botafogo, um belíssimo lançamento do Alexandre Barbosa, o próprio zagueiro do Botafogo, ele teve muito espaço. É um lance muito parecido com a jogada que originou o gol, o belíssimo gol do Igor Jesus. Só que na ocasião, ao invés do zagueiro ter essa bola longa, ele tentar dar essa fatiada buscando as costas da defesa do Fortaleza, como a defesa do Fortaleza estava muito bem organizada naquele momento, era o iniciozinho do segundo tempo, ele deu um passe por dentro, encontrando o seu companheiro, criou até uma oportunidade. Mas muito parecido. A bola está completamente descoberta, nenhum jogador do Fortaleza diminuindo ou tentando intimidar essa progressão com tanta liberdade assim do zagueiro argentino. Acontece que aí sim, numa jogada seguinte, minutos depois, aí o Barbosa aproveita. Essa desorganização, houve uma desorganização na defesa do Fortaleza, a gente percebe logo que a bola chega no Igor Jesus, no destino desse lançamento, que a linha do Fortaleza está quebrada, eles não estão todos organizados, e aí tem um belíssimo lançamento, belíssimo domínio do Igor Jesus, que já prepara para a finalização um chute cruzado, sem chances, para o goleiro e abrindo 1-0 para o Botafogo, colocando uma certa justiça no placar no sentido de volume do jogo. Mas ali nós já sabíamos que o Fortaleza não tinha a intencionalidade, desde começar, para ter volume. O Fortaleza não quer ter volume do jogo. O Fortaleza quer ter eficácia. Ele quer, num período que recupera a bola, ter uma transição e já criar uma oportunidade. O Botafogo vai e abre esse 1-0. O que faz com que,
Pela necessidade da competição, seria muito importante pro Fortaleza sair, no mínimo, né, com esse empate no estádio Newton Santos. O Fortaleza precisa sair. E aí é aquilo, meu amigo. Contra esse time do Botafogo, se você sair, se você der espaço, se você deixar o seu defensor no mano a mano, por exemplo, contra o Igor Jesus, contra o Luiz Henrique, na velocidade, cara, vai ser muito difícil para esses defensores nesse mano a mano. Acontece que o Fortaleza coloca mais jogadores à frente da linha da bola, tá tentando correr atrás do placar, desse prejuízo, 1-0 Botafogo, perde a bola no campo de ataque, ele na altura do meio de campo. E aí o Tiquinho dá um belíssimo calcanhar, já solucionando ali um problema, e aí o Marlon dá um belo passe na profundidade. Cara, o Igor Jesus tá se destacando demais nesse segundo semestre, tá se destacando demais, né, desde que chegou no Botafogo, no mano a mano, meu irmão, com muita velocidade, ele saiu bem à frente do defensor do Fortaleza, com tranquilidade, saiu na cara do gol, botou ali entre as pernas do goleiro, marcando o segundo gol dele e o segundo gol do Botafogo, o gol da vitória do Botafogo, o gol que dá ao Botafogo a liderança e o gol que valida essa campanha do Botafogo, valida essa vocação ofensiva, agressiva do Botafogo, esse ímpeto do Botafogo, sobretudo em casa, e valida a importância do Igor Jesus. Estamos falando de um jogador que chegou há pouco no Botafogo, uma contratação muito importante, uma contratação que deve ter o reconhecimento, né? Quem teve a autoria dessa contratação é um grande responsável e merece ali uma grande bonificação, pois ela é uma contratação cirúrgica e um estilo de jogador que, assim, cara, tá muito bem integrado a esse circuito e a esse interesse de jogo do Botafogo. Não é um centroavante que joga de costas, não é um centroavante que se sente confortável apenas em fazer o pivô, em fazer a retenção. É um atacante extremamente agressivo à última linha dos adversários. É um centroavante que gosta de receber uma bola em profundidade, que gosta de receber uma bola com velocidade, o que é raro. Normalmente, quando a gente vê esses centroavantes, até que tem a altura do Igor Jesus, o Igor Jesus não é um atacante baixo, muito pelo contrário, normalmente ele se sente melhor fazendo aquele pivô, trabalhando sempre de costas, buscando aquele jogo de imposição, muito pelo contrário. A imposição do Igor Jesus é para buscar uma aceleração, para buscar uma arrancada nas costas da defesa, e isso tá entregando assim um jogo muito competitivo pro Botafogo e um perfil de um estilo de jogo que tá, sim, muito bem alinhado ao que o Arthur Jorge quer. Então estamos falando de um atleta que tem 13 jogos, né? Chegou há pouco e já participou de 7 gols com a camisa do Botafogo, dando uma assistência e ele diretamente marcando 6 gols. Então estamos falando de um atacante de 6 gols em 13 jogos. Isso mostra, né, toda a eficiência e a importância do Igor Jesus. Repito, uma contratação que quem teve, né, a autoria dessa contratação, o scout, enfim, mandou muito bem e acaba se alinhando muito àquilo que o Botafogo quer. Falando em alinhamento, fica claro essa vocação do Botafogo de buscar, né, esse título. Quando a gente vê situações a outros, né, postulantes, como por exemplo o Palmeiras com Abel Ferreira, o Tite, né, ao comando do Flamengo, o próprio Vojvoda no comando do Fortaleza, a gente não vê uma narrativa tão direta quanto a gente tem acompanhado nas coletivas, seja pré-jogo ali, num bate-papo, seja após o jogo, do treinador do Botafogo, Arthur Jorge. Tratar realmente a cada rodada do Campeonato Brasileiro como uma decisão, como uma final. O treinador português havia falado, o Botafogo tem 14 finais. Parece que o Botafogo tá realmente, né, com essa questão mental, questão psicológica, que foi um adversário, a partir do momento que as coisas estavam começando a desalinhar na temporada passada, muito focado. Faltam 14, agora faltam 13. E com essa mentalidade, com esse pensamento, com essa vocação de um time que está se mobilizando bastante dentro de campo, o Botafogo, sem dúvida nenhuma, hoje chega a 50 pontos e vai se aproximando ao seu objetivo. Gradativamente, passo a passo, uma contagem até um tanto que regressiva. Uma vitória fundamental para o Botafogo no estádio Newton Santos e que valida a sua competitividade, que valida essa campanha e que joga bem, forte, competitivo contra Palmeiras, um postulante direto, uma goleada muito importante contra o rival e outro postulante, Flamengo, e agora uma vitória também muito importante, uma vitória, né, com muita imposição sobre o Fortaleza. Forte abraço, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no canal. Você que ainda não está inscrito, a gente vai falando de futebol. Forte abraço, tamo junto e valeu!